Agora tem o Gilson Marques aí que pediu vistas para adiar a ratificação da prisão do deputado Chiquinho Brazão, detido sob a acusação de mandar executar a Marielle, do Novo de Santa Catarina. Vamos mostrar aqui o Gilson Marques mostrando que o que é o Partido Novo. O Partido Novo é o bolsonarismo com sapatênis, é o bolsonarismo que fez MBA. É só isso, e aí eu fundamento o meu pedido de vista, entendendo a preocupação do caso, concordando com o deputado Rubens, concordando com a deputada Sâmia, para que a gente demorou para fazer essa decisão aqui. Obrigado. É só isso, e aí eu fundamento o meu pedido de vista, entendendo... Então, tá aqui, ó, o Gilson Marques, né? E tem um debate, ô Calejão, um debate que é muito importante de ser feito, porque mesmo dentro, né, da esquerda, tem uma gente assim que pensa que existe um bolsonarismo mais moderado, uma direita mais moderada. Hoje mesmo a gente viu ali propostas para segurança pública partindo do Eduardo Leite, que provam mais uma vez que não tem assim uma direita moderada no Brasil. Existe uma direita bolsonarista envergonhada. Eu vejo mais dessa maneira. O que você acha, Calejão, sobre a direita atual brasileira, que dá muitos acenos ao bolsonarismo? O próprio prefeito fantasma aqui de São Paulo, ele só está conseguindo algum avanço nas pesquisas pré-eleitorais no momento, né, por conta do apoio do Mito. Não sei se o Mito lá no final vai estar ao lado dele, mas isso já melhorou a imagem dele. Então, você tem que pagar esse pedágio ao bolsonarismo. Você tem que fazer esse aceno. A partir do momento que você tenta ser moderado, você não tem nem eleitorado, porque o eleitorado quer que você seja radical, né? Radical, entre aspas, a gente sabe que não vai na raiz de nada. Seja um extremista da direita. Sim. Concordo, cara. E sabe o que é foda, Helder? É o seguinte, cara, a política é a arte de construir consenso. E você, para construir consenso, você precisa atuar com base naquilo que é o espírito do teu tempo. Entende? É muito difícil hoje, por exemplo, no Brasil, vou te dar um exemplo, pautar, sei lá o que eu poderia usar como exemplo, mas legalização do aborto. Entendeu? É muito difícil pautar, é muito difícil construir consenso em cima disso, porque o espírito do tempo estabelece um limite muito claro para essa discussão e ela é amplamente favorável à não legalização do aborto. Então, o que acontece? A partir de 2013, a direita liberal começa a fomentar essas tretas, porque eles acreditaram que eles iam desidratar o Partido dos Trabalhadores, criminalizar o Lula e assumir a presidência da República automaticamente. Surge o bolsonarismo. Quando o bolsonarismo surge, ele engole a extrema-direita. Tanto é que o PSDB foi de Olavo, cara. O PSDB foi de Olavo. Era um dos maiores partidos do país e foi de Olavo. Sumiu. A última aparição do PSDB aí foi com o decrépito lá do Aécio Neves, com uma cara de tiozão de 150 anos, todo zoado no rolê. Então, cara, o que acontece? É muito difícil para a direita hoje tentar passar um mínimo nível de civilidade ali, porque hoje a direita majoritariamente é representada pelo próprio bolsonarismo. Então, para construir consenso, você tem que pagar o pedágio, é isso aí que você muito bem colocou, para o próprio bolsonarismo. Ainda que você não seja um radical insano, a lá Jair Bolsonaro, a lá Júlia Zanata, ou a outra da Goiabeira lá, que eu esqueci o nome, essa galera aí, entendeu? Ainda que você não seja um Damares Alves, ainda que você não seja insano nesse ponto, você vai ter que se inclinar ao próprio bolsonarismo se você quiser ter voto. A gente está vendo isso acontecendo com o Ricardo Nunes, com o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio sempre teve um pezinho ali no extremismo fátil ali, né? Vamos dizer assim. Mas quero crer que se o espírito do tempo fosse diferente, o Tarcísio se apresentaria muito mais como um João Dória, gestor, entendeu? Esse tipo de coisa, do que propriamente como um bolsonarista que fica falando de segurança pública como se fosse uma questão estritamente bélica. Eu acho que é um pouco por aí, mano.
Não, eu tenho certeza, até pelo histórico do Tarcísio, de ser um profissional técnico, sabe? Assim, um planilheiro do Exército, um cara que já participou de outros governos. Eu tenho certeza que se o espírito do tempo fosse outro, ele também seria outro. Ele construiu esse personagem, não que ele não seja, não que ele não tenha simpatia pelo fascismo, mas ele construiu esse personagem para ser ainda mais extremista do que ele já era naturalmente, para agradar o eleitorado. Inclusive, o governo Tarcísio exaltou o orgulho gay e foi criticado por bolsonaristas. Isso agora, ontem, tá? Os deputados bolsonaristas criticaram o governo de Tarcísio por celebrar o orgulho gay em página oficial da Secretaria de Justiça. Então, à medida que o Tarcísio tenta, de forma bem sutil, fazer um aceno para o mínimo de civilidade que um governador possa ter, que ele não tem muita, não, ele acaba sofrendo represália daquele eleitorado que ele conquistou por conta de estar colado no Bolsonaro durante os últimos 5, 6 anos. Perde. Os caras não querem esse mínimo de civilidade. Experimente. Isso é uma pauta muito cara à direita. Experimente puxar o assunto de homossexualismo numa mesa de bar, onde você saiba que tenha um bolsonarista ou vários bolsonaristas, tá? É mais fácil você chegar numa concordância com os caras sobre direitos trabalhistas, é mais fácil chegar numa concordância com os caras sobre armas, sobre aborto, do que sobre isso. Existe todo um pânico moral sobre dar bunda dentro do bolsonarismo. É impressionante, é chocante até. Você fica pensando, cara, você não gosta, é só não dar. Mas o cara, ele leva isso muito a sério. Vamos ver aqui a Sâmia falando, né, sobre esse assunto, porque o Conselho de Ética recebeu o pedido de cassação do Chiquinho Brazão. O colegiado disse que avaliará a proposta depois do recesso de Páscoa. O deputado é um dos acusados de mandar matar a Marielle Franco. Vamos ver aqui que a Sâmia está falando sobre o tema. O deputado Chiquinho Brazão teve a prisão preventiva decretada, justamente porque se fazia uma leitura de que ele podia ou fugir, como a gente teve notícia de que ele se organizava com a sua família nesse sentido, ou mesmo utilizar o seu mandato e todo o seu poder político, bem como seu irmão e também aquele delegado rival do Rio de Janeiro, para tentar dificultar, obstruir a justiça, né? Portanto, a sua prisão foi justificada, considerando que houve tanto uma delação premiada quanto provas que foram recolhidas ao longo dos últimos anos que levaram, né, à identificação deles como os mandantes. E aqui a CCJ precisava referendar essa prisão. O fato dela ter sido feito um pedido de vistas não significa que ele vai ser solto. Significa que a Câmara está, infelizmente, lamentavelmente, adiando essa discussão. A gente está há 6 anos sem ter nenhuma notícia. Quando finalmente a Polícia Federal entra no caso e a gente consegue saber quais foram os mandantes, a posição da maioria dos deputados é de que não é hora para definir se ele deve seguir preso ou não. Para nós isso é um escárnio, isso é completamente inadmissível, é um desrespeito com a história da Marielle, com a família dela, com os eleitores e com a sociedade brasileira que está indignada com esse caso. Mas nós do PSOL, inclusive, vamos pedir uma reunião com o presidente Arthur Lira, solicitando que ele avoque o tema para o plenário, porque ele, como presidente, tem essa prerrogativa. Todo e qualquer tema que está sendo discutido nas comissões, ele pode definir que deve ser votado em plenário, e é essa requisição que nós vamos fazer. É inadmissível que a CCJ tenha aberto mão dessa posição, mas o plenário da Câmara pode votar. Alguns deputados disseram, ora, mas pode ser deputado que queira soltá-lo, que seja, que coloque a sua digital, que diga para o Brasil que está do lado de um miliciano e não do lado da justiça. Um bom resumo da Sâmia, mandou muito bem, e agora a gente vê aquilo que a gente não queria imaginar que aconteceria, que era a parte da direita passando pano para o Chiquinho Brazão, até mesmo o Quaquá já passou esse pano para o Brazão, para o Domingos Brazão, né, no passado recente, eu tô dizendo aí, coisa de poucos meses atrás. Mas agora a gente tem a certeza de que talvez a direita até lute para passar esse pano para o Chiquinho Brazão na Câmara Federal, de acordo aí com a fala da Sâmia. Mas tem que botar digital.
É o que ela falou, porque Sim, costurar esse tipo de acordo, né, Helder, nos bastidores, não. Você quer fazer? Faça na praça pública. Vai lá, bota a é, tua digital e diz que você está advogando em prol de um cara como esse. Né? sim. E, porra, foda, né, Helder? Depois de tudo isso aí, mano, 6 anos de espera, as provas que pesam contra esse cara, enfim. Agora, vamos ver, cara, isso também é um sintoma muito claro, irmão, do nível de enraizamento da própria milícia e dessas estruturas no parlamento. O que é o principal que eu acho que a gente tira do caso Marielle aí? A milícia ela não é tocada por a galera que fica no morro de chinelo e fuzil atravessado com a bandoleira no corpo, tá? Isso aí não. Esse aí é o soldado. Do Né? tráfico, né? A É, milícia é outra parada, né? exato, mas Embora, quem que embora esteja também ali. hoje é uma coisa só. Hoje é a narcomilícia e tal. O que eu quero te dizer com isso? O cara que está na linha de frente, seja o executor, no caso o Lessa ou essa galera, e a molecada que fica com o fuzil atravessado ali, eles são soldados, cara. Não é essa galera, porque a gente tende a criminalizar essa parte da organização, entendeu? Quando você fala, por exemplo, a gente teve o Ciro Nogueira, lembra ele fazendo uma fala? Ah, o Bolsonaro Uhum, não vai colar a pecha de bandido porque ele não tem cara de bandido. sim. É isso que a gente tem que repensar. Quem tem cara de bandido? Hoje em dia, bandido tá de terno e gravata em ampla medida defendendo esse tipo de estrutura aí, na medida em que você tem um deputado que está comprometido até ao último fio de cabelo com esses processos, está sendo defendido porque não é a hora, porque as provas são isso, precisa ter um pouco mais de cautela e parcimônia. Porra, dá licença, mano. Faz 6 anos que isso aí tá na fila, mano. O cálculo político, eu até entendo, não que eu concorde, mas eu até entendo quando ele é aplicado para alguém que foi presidente, ocupou o cargo de presidente como o Bolsonaro. Estou dizendo, reitero aqui, eu não concordo, mas eu compreendo o cálculo político para isso. Agora, cálculo político para Chiquinho Brasão, depois de tudo que ocorreu, depois da demora que teve, depois de toda a tentativa de obstruir a justiça, de desviar o foco da investigação para os reais mandantes, é demais para mim, sabe? Ouvir isso de qualquer pessoa que seja. Não tem como defender esse posicionamento a essa altura. Tudo leva a crer que foi de fato o Chiquinho Brasão que mandou. As investigações, elas estão muito avançadas, elas foram muito cautelosas, jamais chegariam no nome que não tem absolutamente nada a ver com o crime, porque isso seria uma queimação de filme absurda. Só demonstra o quanto a direita está envolvido com a bandidagem também, cara. Eles costumam dizer, né, o PT envolvido com bandidagem, a esquerda envolvida com o PCC, não sei o quê. Será mesmo? Porque sempre que rola qualquer tipo de matéria, qualquer tipo de pauta que envolva uma decisão contrária a alguém metido em milícia, metido em crime organizado, a direita é a primeira a sair em defesa dos caras, né? É impressionante como a gente percebe que pelo menos metade ou até muito mais do que isso da política brasileira tem rabo preso com o crime organizado, com as milícias no Brasil. É. E deixa eu te falar, não sei se você vai querer puxar essa pauta aí mais adiante, mas eu queria te ouvir também, queria fazer esse debate contigo sobre esse negócio do cálculo político do Bolsonaro. Que isso aí tá muito em pauta nesse momento. Não sei se você quer falar agora ou se você quer deixar Pode, isso aí. pode. Não, puxa o gancho, pô. Puxa o gancho. Muito tem se falado desse negócio. Não é a hora de prender, tem um cálculo político. Eu venho insistindo aqui na Galãs, no ICL, em várias ocasiões, que política institucional tem inevitavelmente um quê de pragmatismo. Não adianta, se você não consegue ser pragmático, descola outro trampo, cara. Se você quer ser muito passional e você não vai conseguir atuar de forma minimamente pragmática, arruma outro trampo. Política institucional não é para você. Então, a política institucional, ela é pragmática. Agora, por que eu acho, e aí eu quero te ouvir acerca disso, cara? Eu entendo o cálculo político e eu entendo que existe toda uma dimensão política quando você vai tentar
imputar as devidas responsabilidades por um cara que foi presidente da República e por um cara que teve 58 milhões de votos há 1 ano e meio. Eu entendo tudo isso muito bem. Mas a questão para mim, Helder, é que eu não vejo o bolsonarismo se tornando mais fraco nos próximos meses. Então, a despeito de entender o pragmatismo e o cálculo político correlato à possível prisão preventiva do cara, que pode sair amanhã, inclusive, ou daqui a pouco, sei lá, pode sair enquanto a gente está no ar agora, inclusive. Sim. Eu acho que já deu, mano. Já deu, Helder. Não vai chegar um momento. A gente não vai estar na live daqui a 6 meses e vai falar: olha, realmente, agora o bolsonarismo está bem mais fraco. Muito pelo contrário, irmão. Pode ser que o PL faça 1.500 prefeitos, num total de 5 mil e tantas municipalidades. O Trump volte a governar os Estados Unidos. E aí babou, compadre. Aí azedou o pé do frango de vez para quem está tentando, de fato, fazer valer a justiça. Você entende o que eu estou te dizendo? Então, eu entendo que existe o cálculo pragmático. Eu só acho que dentro desse próprio cálculo pragmático, o melhor momento, inclusive, já passou. Era antes do 25 de fevereiro, quando ele estava totalmente acuado. Ali já tinha que dar celeridade no inquérito que está sendo conduzido para a PF, vai para cima dele e prende esse cara. Agora, tudo que tem de materialidade jurídica que pesa contra ele. Ô Helder, tem vídeo do cara confessando, irmão. Tem vídeo do cara falando: a gente precisa agir antes da eleição, porque depois o país vai pegar fogo. Porra, isso aí não basta. Freire Gomes, Batista Júnior, Mauro Cid, Minuta Golpista, a porra toda, meu irmão, contra o cara. E aí você tem o 312 do nosso Código de Processo Penal que diz: se o cara tentar evitar a aplicação da lei penal, cadeia nele, vai em cadeia de forma preventiva. Aí você não vai prender o cara, porque não é o momento não vai chegar e esse cara vai passar impune, cara. É isso que me preocupa, entendeu? Talvez o momento passe. Esse é o grande problema. Talvez o momento passe. Tem até uma história hoje de que o Xandão não pretenderia prender o Bolsonaro durante o período eleitoral para não caracterizar uma perseguição, que teria que ser antes ou depois do período eleitoral e que seria melhor que as investigações avançassem para que a prisão saísse antes, assim ele não viraria um cabo eleitoral e a direita perderia força. Tem esse cálculo também. Bom, a questão é que agora a gente tem muito mais materialidade para prender o Bolsonaro do que tinha na semana passada, por exemplo. Mudou bastante o cenário em uma semana, tá? Em uma semana mudou bastante o cenário. E o Bolsonaro continua com altas chances de se livrar dessa. Esse é o grande problema.